existe uma evolução legislativa em relação a essa questão dos alimentos na dissolução do casamento, com a emenda do divórcio, com a lei do divórcio e assim sucessivamente. E aí depois a gente vai começar a inaugurar, né, um tema que é muito caro para todos nós, que é a união estável, né? Hoje a união estável, pelo que a gente acaba acompanhando aí no plano prático, acaba até mesmo superando a modalidade do casamento, né? Então hoje nós temos uma infinidade de uniões estáveis que, na verdade, nós temos constituições fáticas de um companheirismo ali mútuo, né, de uma assistência mútua. Boa noite, Adriano, seja bem-vindo aí. Em relação a esse importante instituto, algumas questões bem inaugurais sobre esse tema, tá? A gente vai quebrar alguns tabus, vamos dizer assim, sobre a união estável. Tem muita gente que ainda não sabe direito o que é a união estável, como caracterizá-la, será que precisa de mores uxórios, será que precisa de prole comum, enfim. A gente vai quebrar alguns tabus, e também vamos falar, por que não, acho que é importante a gente falar do namoro qualificado, do contrato de namoro, e essas algumas besteiras aí, que alguns advogados acabam vendendo para os clientes, e os clientes acabam comprando, beleza? Então vamos lá, começar a falar sobre alimentos na dissolução do casamento, perfeito? Só aceitar a Thalia aqui. Então vamos lá, gente, boa noite. Primeiro, né, quando a gente fala de alimentos, nós estudaremos alimentos, e nós temos a ideia de um binômio, que hoje até mesmo tem gente que fala que é um trinômio, né, daquela ideia de possibilidade de quem? Do alimentante pagar esses alimentos, a necessidade de quem? Do alimentado, da pessoa que vai receber esses alimentos. Ou seja, um binômio possibilidade, necessidade. E além disso, na doutrina um pouco mais contemporânea, nós temos vamos dizer assim, um critério hermenêutico, que é o critério da proporcionalidade, né? Ou seja, hoje esse binômio tem evoluído para um trinômio, na visão de alguns doutrinadores, em relação a uma questão interpretativa deste equilíbrio da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado. Perfeito? Pois bem, dentro do Código Civil, nós temos que esse impacto da culpa referente a esse cônjuge, que era o cônjuge culpado, né, ou seja, aquela pessoa que gerou essa dissolução, ficaria ali impossibilitado de pleitear alimentos, perfeito? Então, o Código Civil, ele já acaba alterando esse dispositivo, porque já começa a consagrar a questão do binômio da possibilidade e da necessidade, mas é importante destacar que dentro da lei do divórcio, que é a lei 6.515 de 77, como a gente já estudou, o cônjuge que era considerado culpado, ele não podia e não poderia pleitear os alimentos. Então, vamos imaginar que determinado cônjuge foi lá e traiu o outro, né? Então ele não poderia pleitear alimentos por uma questão referente à culpa, perfeito? E dentro da ideia de cônjuge inocente, o Código Civil, ele acabou ali estipulando, dentro do artigo 1702, o seguinte dispositivo, né? Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecido os critérios estabelecidos no artigo 1694, que é a própria questão dos alimentos, perfeito? Então, é muito importante essa questão, porque nós tivemos ali, dentro do nosso Código Civil, vamos dizer assim, uma alternativa, uma modificação muito significativa em relação ao tratamento daquele cônjuge que era declarado culpado dentro dessa relação, perfeito? Porque esse cônjuge ali não podia, né, pleitear alimentos para o cônjuge inocente, perfeito? Como exceção, o culpado, dentro dessa sistemática, ele teria direito aos alimentos indispensáveis à sobrevivência, que são chamados de alimentos necessários ou os alimentos naturais. A gente vai verificar que tem uma porção de possibilidades de alimentos, né? Os alimentos transitórios, alimentos in natura, alimentos de uma forma tradicional, vamos dizer assim, a ideia de alimentos compensatórios, que na verdade tem o nome de alimentos, mas não são alimentos, apresentam uma natureza um pouco mais diferente, um pouquinho mais diferente, que tem, na verdade, o intuito de compensar alguma situação de desproporção ali em relação a esse cônjuge, mas, na verdade,
nós temos, então, uma questão até hoje no código, né, dessa, sabe, da separação judicial, questão da culpa, mas como eu coloquei para vocês, né, a partir da emenda constitucional do divórcio, a emenda 66 de 2010, parece-me que essa questão da culpa foi totalmente extirpada, fugiu, saiu, foi dada a Deus, chutada, sei lá, sumiu do mapa dentro do âmbito do direito civil. Por mais que o STJ fale que a separação judicial ainda é, ou extrajudicial, ainda é possível, porque a separação é uma coisa e divórcio é outra coisa. Pois bem, não faz nenhum sentido se fazer, toda vez eu falo, fico meio indignado, porque, gente, não faz nenhum sentido fazer a separação, é uma coisa muito mais onerosa, uma coisa muito mais, que acaba desgastando muito mais, por que diabos fazer essa separação? Não faz sentido nenhum, a partir do momento que se permite o divórcio direto, dentro de alguma modalidade, extrajudicialmente, ou judicialmente, como a gente já estudou, não faz sentido falar sobre essa questão da culpa, desculpa, da separação. E a questão da culpa também acaba, vamos dizer assim, sendo extirpada dentro do nosso ordenamento jurídico. A partir do momento que a separação sai, automaticamente o elemento culpa, que é o elemento preponderante para as discussões referentes na separação judicial, acaba também saindo do sistema. Mas nós temos 3 correntes doutrinárias que vão tentar interpretar ali como que fica essa questão dos alimentos e da culpa depois dessa emenda constitucional 66 de 2010. Ou seja, será que esses dispositivos que nós verificamos do Código Civil de 2002, eles permanecem? Será que eles estão mantidos? Então vamos lá. Primeira corrente, primeiro posicionamento, é encabeçado pelo professor Paulo Lobo, Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, Rolf Madaleno e a Maria Berenice Dias, entre outros, né? Ou seja, gente de um peso gigantesco, que sustenta que, diante da impossibilidade total da discussão de culpa no casamento, esses dispositivos estão totalmente revogados, tá? Então, os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, ou com o trinômio, né? Necessidade, possibilidade, razoabilidade ou proporcionalidade. Nosso critério hermenêutico. O segundo posicionamento admite a discussão do conteúdo de tais comandos legais, mas apenas em uma ação autônoma de alimentos, ou seja, não seria uma ação cumulada com eventual dissolução, perfeito? Eventual divórcio ou eventual separação. Então, não houve revogação das normas do Código Civil de 2002. Esse é o entendimento, por exemplo, do professor José Fernando Simão e também do professor Flávio Tartucci. E também a terceira corrente, que vai argumentar pela possibilidade de discussão da culpa na ação de divórcio, podendo a questão de alimentos ser definida na própria demanda ou em ação autônoma a critério dos cônjuges. Do mesmo modo da corrente anterior, não houve a revogação dos dispositivos destacados. Sistematizando, primeira corrente, já era. A partir do momento que não se discute mais culpa dentro do ordenamento jurídico, seja em ação de alimentos, uma ação autônoma, seja na ação de divórcio, tanto faz. Não pode discutir, então esses dispositivos estariam ali revogados, perfeito? Já a segunda corrente é uma corrente muito interessante, tá? A segunda corrente fala, no divórcio vocês não podem discutir absolutamente nada referente à culpa. A própria emenda constitucional tem esse sentido, esse caráter, esse posicionamento. Mas, se você colocar essa discussão numa ação de alimentos, que é uma ação autônoma, perfeito. Porque a emenda constitucional 66 poderia, mas não revogou esses dispositivos. E a terceira corrente é a corrente mais hardcore, né? Acho que é difícil até mesmo encontrar algum posicionamento aqui em relação que acaba sendo colocada, mas enfim. Aliás, eu falei que o professor Flávio Tartucci é da segunda corrente. O professor Flávio Tartucci, ele se apresenta na terceira corrente. Eu acabei confundindo, porque o José Fernando Simão, na verdade, ele escrevia com o professor Flávio Tartucci até algum tempo, né? O curso de Direito Civil de ambos era uma coautoria. E essa terceira, então, nós temos o professor Flávio Tartucci encabeçando ela, que coloca, então, a possibilidade da discussão da culpa na ação de divórcio. Então, é uma questão ali em relação bem interessante, né? Assim, professor, qual que é o seu posicionamento? Eu confesso que eu acabo indo um pouquinho mais para a primeira corrente, tá? Acho que eu estou ali junto com o Paulo Lobo, o Rodrigo da Cunha Pereira, o professor Rolf Madaleno e a Maria Berenice Dias, perfeito?
Vamos lá, então. O que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça? E eu, é claro, né, eu não sou besta, eu vou ver o que o STJ está julgando. O que o STJ falou numa ação 1.720.337 do Paraná? Ó, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que no divórcio a verificação do cônjuge culpado é irrelevante para a concessão de alimentos. Mormente porque sobreleva para o direito a povo ou amparo às necessidades prementes do cônjuge hipossuficiente, em virtude do princípio da solidariedade familiar. Ademais, mesmo que se falasse em ausência de culpa do recorrente por ter sido absolvido do crime de ameaça, o fato é que ele não imputa à recorrida qualquer culpa na dissolução do vínculo conjugal e mesmo que imputasse, não há qualquer reconhecimento de culpa pela corte de origem. Então, se ambos os casos não fossem considerados culpados, né, ainda assim persistiria o dever de prestar alimentos em virtude da caracterização do estado de necessidade econômica de um dos ex-cônjuges. Chegou um caso interessante recentemente, que na verdade, assim, família e sucessões, como um tema, por mais que eu acabe lidando com outras questões do direito civil, agora também estou fazendo algumas questões ali de alguns procedimentos administrativos do Tribunal de Justiça, que está atolando, mas minha área de afinidade mesmo, assim, é a questão de família e sucessões, né? Acho que fica muito mais claro para vocês a vontade que eu tenho, enfim, de falar tudo que eu posso falar com vocês sobre isso e trazer um mínimo de experiência aqui para vocês. Um caso interessante, né? Na semana passada, um amigo meu, e aí justifico, né? Como eu tenho essa paixão por essa matéria, alguns amigos acabam, sei lá, trocando algumas ideias, propondo parcerias, enfim, é uma coisa que tem sido frutífera aí nos últimos tempos. E um amigo me mandou mensagem falando assim, Arthur, é o seguinte, me ligou aqui uma mulher, essa mulher ela tem uma família com patrimônio considerável, ela também teve várias ali empresas que foram bem sucedidas, né? Uma pessoa jovem, enfim. E ela casou, mas ela casou com o pacto antinupcial pelo regime da comunhão, desculpa, da separação convencional de bens, ou seja, a nossa chamada separação absoluta, que vocês bem sabem, é o único regime que não se comunica absolutamente nada em eventual divórcio. Perfeito? Na sucessão é outra coisa, no divórcio não comunica absolutamente nada. Diferente do regime da separação obrigatória, né? Lembre-se sempre disso. Aí ele falou assim, Arthur, então conta a questão ali do patrimônio, beleza, que está no nome dela, fica com ela, que está no nome dele, fica com ele, tem muita dificuldade em relação a isso, mas dentro do pacto antinupcial tem lá uma cláusula de renúncia de alimentos. Então, assim, qual que era a treta? Provavelmente o marido ia pleitear alimentos, né? Pode ser ali, alimentos, uma série de possibilidades, mas ele iria pleitear alimentos judicialmente para a ex-esposa dele. E a questão era, qual é a validade desse pacto antinupcial? E eu falo, meu, vocês querem criar jurisprudência, porque esse negócio não tem muita resposta, né? Aí eu falei para ele, eu falei, ó, assim, minha opinião, primeiro, no pacto antinupcial é estabelecimento da vontade, aí nós temos a prevalência, né, da autonomia privada, então pode estipular as questões dos alimentos, mas é sempre recomendável, e a gente sempre recomenda para os clientes, que se for para estipular alimentos dentro do pacto antinupcial, que se estipule os alimentos, e que não renuncie os alimentos. Outro ponto, parênteses. Aqui é alimentos cônjuge, tá? Não é cônjuge e prole comum, não é, porque aí não cabe renúncia, né? Isso daí acho que tem que estar bem claro na cabeça de vocês, né? O representante legal não pode renunciar aos alimentos ali do seu filho, direito é do filho, não é direito seu. Mas cônjuge com cônjuge, então A com B, João com Maria, e João renunciando alimentos perante Maria, e Maria renunciando alimentos perante João. Pode constar isso no pacto antinupcial? Pode, tranquilo, autonomia privada. A questão é, se o cara comprovar estado de necessidade nesse caso, há o afastamento desse pacto antinupcial ou não? Pois bem, pensem, estudem e me tragam respostas, porque eu não vou dar aqui minha opinião, porque senão depois esses vídeos vão às vezes para o YouTube, lá o cara pode tirar o trecho e virar contra mim. Então, pensem e me mandem lá a jurisprudência no que vocês tiverem posteriormente, beleza? Então, qual que é a questão do STJ? O STJ adota
o posicionamento da primeira corrente, que é a corrente cabeçada pela professora Maria Menezes Dias, enfim. Qual que é essa, Yuri? Você falou que basicamente era a pergunta, mas se quiser perguntar, porque eu não sei se é dos alimentos, não sei se é da União Estável, então fica à vontade aí, se quiser perguntar agora, a gente já embala daí também. Professor, na verdade, eu ia perguntar se na separação consensual se poderia a parte pleitear alimentos provisionais, provisórios. Mas eu acho que meio que você já respondeu, não sei. Pode sim. Eu fiz até recentemente um que são os alimentos transitórios, né? Assim, só um ponto, Sayuri. Eu sei que no plano prático a gente está acostumado a falar separação, mas vamos trabalhar o termo divórcio, tá? A gente precisa acostumar a falar divórcio ao invés da separação. Então, no divórcio consensual extrajudicial ou judicial, pode sim estipular os alimentos, tá? Pode renunciar aos alimentos, até deve renunciar aos alimentos no divórcio, tá? Aqui nessa minha situação é um pouco diferente porque era um pacto antinupcial, ou seja, foi feito lá na hora de fazer a celebração do casamento. Já na questão do divórcio, pode e deve constar os alimentos. Renunciando, um renuncia o outro por outro, é a forma mais tradicional. Recentemente, uma coisa de semana passada, eu fiz também um que ali a gente estava em dúvida. Pô, será que a gente coloca alimentos compensatórios? Será que a gente coloca os alimentos transitórios? Será que o que a gente faz, né? E ali foi, de fato, uma confissão de dívida. Eu acho que até comentei com vocês, desculpa, foi escritura pública, eu até comentei com vocês, porque ali, como era um acordo, um divórcio consensual no cartório, o cara concordou pagar os alimentos provisionais, acho que dá 30 meses, no final das contas dá 81 mil reais, tá? 81 mil reais. Onde está estipulado isso? Na escritura pública do divórcio, ou seja, lá no tabelionato foi estipulado os alimentos, o valor de, acho que era 2.700 em 30 vezes. Tranquilo, estipulou lá, perfeito. Mas também foi estipulado um penhor de primeiro e único grau do veículo, que era o veículo que ficou com ele. Por quê? Porque lá, perante a escritura pública, como é autonomia privada, você pode fazer as coisas, se o cara concordar, é uma maravilha. Então, o cara está lá com o bem dado como garantia em penhor, ele não pode transferir esse bem, ela pode registrar esse penhor no Detran se ela quiser, enquanto ele não quitar essa dívida de 81 mil reais. E outra coisa, importante a gente destacar, qual que é a diferença de um divórcio consensual feito judicialmente e de um divórcio consensual feito na esfera extrajudicialmente para a questão dos alimentos? Qual que é a diferença? No divórcio judicial, e aqui a gente está falando cônjuge com cônjuge, tá? Lembrando, quando tem menor, não pode fazer no extrajudicial, não pode fazer no cartório, só vai fazer no fórum, no judicial. Qual que é a diferença dos alimentos feitos por uma escritura pública, estipulados lá numa escritura pública, para os alimentos feitos através de uma homologação? Só uma perguntinha, filho menor de idade, né, no caso, né? Menor de idade. Não, qualquer incapaz. Se tiver incapaz, Nelson... Sim, capaz e menor de idade, mas não tem, porque existe eu, pelo menos, entendi recentemente uma explicação que você fica obrigado até de pagar a ajuda, o custo, após os 18 anos também, dependendo da situação, né? Não para depender, não para um filho que não tenha condições, mas mesmo que tenha condições. Eu não sei se eu entendi direito quando eu ouvi isso aí também. Não, na verdade a gente tinha uma fábula que muita gente acabava se prejudicando, que imaginava que 18 anos de idade a exoneração era feita de forma automática. Não, precisa ajuizar uma ação de exoneração de pensão alimentícia, pode ser feito a partir do momento que esse filho atinge a maioridade também, a exoneração no tabelionato, tem muita gente que acaba não fazendo isso, é muito interessante, mas se a exoneração foi feita no tabelionato por filho maior ou uma revisional também, maravilha. Só explicando aqui, depois voltando para o meu ponto, Nelson, novamente, nessas parcerias doidas aí com os meus amigos, o pai do amigo meu, que é advogado, me procurou ontem com a seguinte situação. O pai, residente em São Paulo, a mãe residente em Londrina, a filha numa condição
patrimonial muito tranquilo, o pai e assim a mãe também tem uma situação muito boa. Esse pai tem não sei, mas tem um cargo importante numa empresa grande em São Paulo, e ele paga R$ 5.000 para a filha, né? Claro, os alimentos são devidos à filha. Essa filha completou 18 anos, mas o que ele combinou com a filha? Filha, ao invés de eu passar esses R$ 5.000 para sua mãe, eu vou pegar esses R$ 5.000 e passar para sua mão. O que aconteceu? A filha pegou esses R$ 5.000 no primeiro mês e pensou, pô, eu tô com meus R$ 5.000, aí a mãe falou, você não pagou a pensão desse mês. Falou, não, paguei diretamente para ela, porque foi um acordo que eu fiz com ela. Maravilha. A questão e aí o pai desse meu amigo, né, perguntou, ele que é o caso lá da participação final dos Aquestos, que eu estou tentando ainda, eu não desisti. Ele falou assim, Arthur, o que você acha disso? Eu falei, calma, doutor, você está questionando o que a gente pode fazer contra o pai, ou você está questionando o que a gente pode fazer contra a filha que não quer ajudar a mãe mais agora? Aí ele falou, não, o que a gente pode fazer contra o pai? Por quê? A partir do momento que se tem ali o estabelecimento das questões dos alimentos, é nítido que se ele altera essa questão, ou não pagando, ou alterando a forma de pagamento, isso precisa ser feito através de um cartório, ou recomendabilíssimo que ele faça através de uma homologação judicial. Então, vai parar de pagar para a mãe e começar a pagar para a filha? Claro que a filha ali está sendo representada pela mãe e esse direito é usado ali para a subsistência da filha. Tem que ser feito assim, perfeito? Não é para a subsistência da mãe, tá? Os alimentos não se confundem. Então eu comentei com ele, doutor, eu sinceramente, é uma situação muito interessante, porque tem a questão da boa-fé, que é uma questão que, dentro dessa hipótese, Nelson, depois a gente pode trabalhar um outro exemplo, mas eu falei para ele, se ele alterou a forma de pagamento sem uma homologação judicial ou sem escritura de cartório, vai para o pau. Entra com cumprimento de sentença e vai para cima dele, porque ele teria que ser feita. Mas ele já pagou. Alimentos, a gente tem lá um princípio da irrepetibilidade. Quem paga mal, paga duas vezes. Exatamente. Então, assim, é recomendável ele, a partir da filha ter completado a maioridade, filha, vamos fazer aqui, você assina, você assina, eu assino, a gente pede uma homologação do juiz. Acabou a discussão. Um outro ponto, Nelson, exoneração de pensão alimentícia, voltando, não é com 18 anos. Isso daí é uma ideia que foi uma coisa que foi, sei lá, é um dito popular, né? Completou a maioridade civil, não precisa mais pagar alimentos. Não é isso, tá? Na verdade, precisa comprovar, vamos dizer assim, na ação de exoneração de pensão alimentícia, que este filho que recebia esses alimentos, a necessidade foi superada, perfeito? Então, a partir do momento que a necessidade foi superada, ou seja, tem algumas presunções, casamento, união estável, vínculo empregatício com carteira de trabalho, coisas nesse sentido, ali você consegue alguma constituição de prova para você ter a sua exoneração decretada. Só que tem casos de 21, 23 anos recebendo pensão alimentícia, cada caso concreto vai trazer, porque, na verdade, a gente não tem, além dessas questões, casamento, união estável, só que o nosso grande parâmetro, de fato, é essa possibilidade e necessidade. Só que aí eu emendo com uma outra questão, né? Vamos lá. Vamos imaginar que esse pai, ele, geralmente, né, pai, deu 18 anos, ele parou de pagar. Passa um ano, nada, passa 2 anos, nada, passa 3 anos, nada, 4 anos, nada, 5 anos, nada. Dá no 6º ano, vamos por questão de prescrição, vamos antes aqui, né? Passa, sei lá, 4 anos, a pessoa vem e entra com um cumprimento de sentença, de obrigação de prestar alimentos, a nossa tradicional execução de alimentos, né, pelo rito da penhora. Nós temos 2 ritos, a gente vai estudar isso também. O que o cara pode alegar? Por mais que isso hoje no STJ está sendo afastado, tá? Lembra quando eu falei para vocês de conceitos parcelares da boa-fé? Suprécio e surrécio? Aqui como uma forma de implementação da boa-fé objetiva nas relações familiares? O que é suprécio? É a supressão de um direito pelo seu não exercício no decurso de um tempo. Perfeito? Então, se esse alimentado não reclama em 1 ano, não reclama em 2 anos, não reclama em 3 anos, chega no 4º ano ele fala, opa, vou reclamar, parece-me que é um comportamento que não está compatível
com a nossa sistemática quando a gente está colocando a boa-fé. Então, assim, nós temos que ter algumas cautelas. Nitidamente, vai fazer exoneração? Primeira coisa que se faz, procure o alimentado. Tenta fazer algum acordo, fala assim, pô, vamos fazer, dá para estipular prazo, por exemplo, comum, né? Você fala lá, ó, vamos pagar então mais 6 meses, aí no mês tal já está exonerado. A juíza já vai decretar isso, já vai expedir ofício para o empregador, enfim. Então, sempre, 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 sempre. Se, assim, dá para fazer no tabelião? Até dá, mas assim, faça de forma judicial ali, ou peça uma homologação judicial. Voltando lá para o ponto que a Sayuri inaugurou. Qual que é a diferença? Novamente, então. Se pode, não se pode, deve, né, colocar as questões dos alimentos de cônjuge para cônjuge no divórcio. Seja ele judicial, seja ele extrajudicial, ou seja, no cartório. Pô, a gente está falando de divórcio consensual, tá? Divórcio consensual. Litigioso é uma outra questão. Qual que é a diferença, hoje, de um possível divórcio que estipulou alimentos de um cônjuge para o outro na seara extrajudicial, ou seja, no cartório, para um que foi feito com homologação do Poder Judiciário? E nessa altura do campeonato, eu pressuponho que vocês já saibam a resposta, porque, na verdade, aqui é Código de Processo Civil. A escritura pública é um nosso chamado título executivo extrajudicial, perfeito? E já essa homologação desse acordo feito entre as partes, nada mais é do que um título executivo judicial. Dentro da nossa sistemática, e o nosso Código de Processo Civil, nesse ponto dos alimentos, ele trabalhou de uma forma brilhante, ele acabou, e muita gente acha que acabou, tipo assim, eliminando completamente a execução de alimentos da nossa sistemática processualista, mas não. A execução de alimentos, hoje, ela refere-se exclusivamente à questão dos alimentos estabelecidos na seara extrajudicial. Portanto, desses alimentos, às vezes inadimplidos, na seara feita no cartório, vamos dizer assim, ou seja, Joãozinho falou que ia pagar R$500 para Maria, e Joãozinho não pagou para Maria dentro dessa escritura pública do divórcio. Maria pode executar Joãozinho através da ação de execução de alimentos. Perfeito? Já, se Joãozinho não paga Maria, mas foi feito por uma homologação judicial, Maria vai executar Joãozinho, só que ao invés de ter o nome execução de alimentos, vai ter o nome de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos. Ou o nosso cumprimento de sentença de obrigação alimentar, como hoje a gente está estipulando, para não ter um título gigantesco na petição. Perfeito? Qual que é a diferença entre um e hoje? Nada, porque o legislador falou assim, ó, esse capítulo de execução de título executivo extrajudicial referente a alimentos vai se aplicar aos mesmos dispositivos no título executivo judicial. Porra, maravilha. Isso é perfeito. Só que mais um adendo aqui para vocês. Tinha um posicionamento divergente entre a terceira turma da STJ e quarta turma da STJ, porque a questão é a seguinte: alimentos de cônjuge para cônjuge, em caso de inadimplência, este outro cônjuge pode ser preso ou não? Porque a nossa única modalidade de prisão civil hoje no Brasil, vocês bem sabem, isso é amplamente divulgado, vocês como aí, caminhando mais para o final do curso, já sabem que é o devedor de alimentos, perfeito? A questão é, deveu alimentos para o outro cônjuge, cabe prisão ou não? O que vocês acham? Deixa eu ver. Então, para o ex-convivente, ex-cônjuge, a regra é a mesma? Se for um compromisso, eu acho que não deveria ter, mas, enfim, se for um compromisso homologado e pactuado, deve ser tomada alguma atitude de repressão. Eu acho que até pode prender, sim, apesar de achar que nem deva dar, nem pagar essa pensão, na verdade, né? Será? Eu fiquei em cima do muro, pronto. Nem deve pagar. Assim, novamente, nós tínhamos dois posicionamentos aqui no Tribunal de Justiça já há muito tempo. Fala que não pode prender em relação cônjuge, tá? Que aqui a natureza desses alimentos é distinta dos alimentos ali referente aos filhos, né? E a terceira turma da STJ dava algumas esperanças, porque falava que podia prender, mas em 2017 ela acabou uniformizando ali
o entendimento junto com a quarta turma, que são as turmas de direito privado, falando ali que não pode prender. Então, acaba não sendo mais possível a prisão de cônjuge devedor de alimentos do outro cônjuge. A senhora pergunta, então, para o ex-convivente e ex-cônjuge, a regra é a mesma em relação a pleitear alimentos para si? Senhoria, eu acabei não entendendo muito bem a pergunta. Um outro ponto que é importante, tá? Para se pleitear os alimentos, sempre é recomendável que se faça no momento da distribuição da ação inicial ou no momento, quando for consensual, ali da estipulação ou da renúncia dos alimentos, tá? Porque tem muita gente que discute se gera uma preclusão, algo nesse sentido, só que é nítido que se a pessoa não pleiteou, por exemplo, na ação inicial, é nítido que isso acaba sendo um pouco prejudicado ali, caso discutem uma ação autônoma, algo nesse sentido. Então, por isso que aquela discussão de primeira, segunda e terceira corrente, no meu ponto de vista, acaba perdendo um pouco de sentido. E ex-convivente e ex-cônjuge, nós temos uma equiparação. Então, para quem está em união estável e para quem está em casamento, né, quando for discutida a questão do divórcio ou da dissolução da união estável, mesma regra. Beleza? Tranquilos? Opa, beleza, então. Então vamos lá para a nossa união estável, né? A união estável, eu queria falar de concubinato, isso quer ser um negócio que já ia começar confuso. A união estável foi um negócio que teve muito preconceito, mas muito preconceito. Então, e hoje, ver a união estável como ela é uma coisa muito interessante, né? Porque, de fato, a ideia do concubinato era uma coisa extremamente pejorativa, essa ideia de, a pessoa se separou de fato e contraiu uma nova família. Meu Deus do céu, como que pode? Ó, moralidade, enfim. Mas a Constituição Federal, que é essa Constituição muito interessante para o nosso direito civil, estou tentando fazer uma dissertação, vocês sabem, né? Dentro desses dias, então por isso que eu estou ficando meio doido, enfim. Só que eu estava ali hoje escrevendo especificamente o tópico de direito privado e o direito público, né? E é muito interessante o movimento de ver, por exemplo, Constituição. A Constituição, basicamente, ia tratar ali de questões de direitos sociais e direitos públicos, né? Só que você vê lá, artigo 226, falando de questões referentes ali ao casamento, né? Que é uma instituição, assim, aparentemente, estritamente privada, do direito privado. Então, nós tivemos uma movimentação na nossa chamada, né, constitucionalização do direito civil, enfim, aquele reposicionamento, eu sempre falo disso, né, do indivíduo no centro do ordenamento, toda aquela história, né, situações jurídicas, uma maravilha, mas é muito interessante, a gente vai começar a união estável falando do ponto de partida que é a nossa Constituição Federal. Por quê? A nossa Constituição Federal, ela acaba reconhecendo a união estável como uma entidade familiar. Deveria reconhecer outras entidades, mas não reconhece, mas tudo bem. Não pode pedir muito também. Mas a União, a Constituição, vai reconhecer a união estável, sim, como uma entidade familiar, e além disso, dentro da própria Constituição, vai colocar lá, ela coloca, né, que a lei vai facilitar a conversão da união estável em casamento. Tanto é que a questão, por exemplo, do casamento de pessoas do mesmo sexo, né, que eu até postei esses dias no Instagram, foi comemorado os 10 anos que o STF julgou essa questão, tem um posicionamento muito interessante, por quê? Porque primeiro se permitiu a união estável. E como a Constituição fala de facilitar a conversão da união estável em casamento, foi que for ali depois deferida a possibilidade do casamento homossexual. Então, assim, é uma questão bem interessante essa ideia de facilitação em relação à conversão, mas nós precisamos concluir duas questões que são questões inaugurais, questões iniciais. Primeiro, uma coisa meio óbvia, só que tem muita gente que tá ficando difícil falar sobre isso, mas a união estável não é igual ao casamento. Por quê? Porque se existe o casamento e se existe a união estável, é porque, por mais semelhantes os efeitos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Acaba tendo uma inter-relação, mas existe ali, elas não se confundem, tá? Tá difícil falar que não se confundem. E também não há uma hierarquia entre casamento e união estável. Se ambas são entidades familiares, não fala assim, o casamento é mais importante que a união estável, a união estável é mais importante que o casamento. Difícil alguém falar isso, né? Deve ser,
Deve ser, porque a união estável, eu acho que hoje já superou o casamento em questão de número. Mas não há hierarquia, não pode haver discriminação, como era a ideia de concubinato, né? Porra, uma pessoa que era concubina, nossa, era um termo extremamente pejorativo ali à época. Então, por mais que sejam entidades familiares diferentes, união estável e casamento, elas têm sim uma mesma proteção dentro do amparo constitucional. Só que aí vem o STF, posso até falar que eu concordo com essa decisão, né? Mas declara em 2017 a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O que era esse artigo 1790 do Código Civil? Uma diferenciação em relação à sucessão no caso de casamento e no caso de união estável. Era específico em relação à união estável. Por quê? Vamos lá, ó. Supremo Tribunal Federal, então, recurso extraordinário 878-694, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, formativo 864 do STF, entendeu que deve haver uma equiparação sucessória entre o casamento e a união estável, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Beleza? Então, na visão do relator, a gente até destacou aqui um trecho que fala assim, ó, não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada pela união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição. Essa tese firmada foi a seguinte, né? No sistema constitucional vigente é inconstitucional a distinção dos regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil. Qual que é o artigo 1829? Os herdeiros necessários, perfeito? Fala lá o cônjuge sobrevivente, agora é o cônjuge companheiro sobrevivente. Então, as mesmas regras no plano sucessório para o casamento é igual, a partir de 2017, para a união estável. Então, por exemplo, tem meação? Tem meação, vai ser observada a meação. Tem direito de concorrência? Tem direito de concorrência, então vai concorrer. Facilitou muito no plano prático, tá? Porque existia ali uma confusão, mas, novamente, a partir do momento que se julga a inconstitucionalidade de um dispositivo que diferenciava para efeitos sucessórios união estável e casamento, parece que acabou confundindo ainda mais, né? O que é uma coisa, o que é outra coisa, mas eu vou provar para vocês que também existe, sim, uma diferenciação. Então, aqui, ó, a decisão do Supremo Tribunal Federal, enunciado 641 da 8ª Jornada de Direito Civil, acho que é de 2017, eu acho, que fala para nós, ó, propriamente, acho que é 2017 mesmo, ou 2018. A decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do 1790 do Código Civil não importa a equiparação absoluta entre o casamento e a união estável. Estendem-se à união estável apenas as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento a solidariedade familiar. Então, o único dever, o único princípio, que daí é princípio do direito das famílias, que é a solidariedade familiar. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os regimes quando baseada na solenidade do ato jurídico que funda o casamento ausente na união estável. Então, assim, vamos lá. É importante a gente colocar que a união estável é uma coisa e o casamento é outra coisa. Por quê? Porque se a gente, na verdade, tiver uma igualdade entre ambas entidades familiares, na verdade, nós não teremos nunca mais uma união estável, e sim um casamento forçado. E parece-me que essa ideia de casamento forçado afronta completamente o princípio da não intervenção ou da liberdade das pessoas de se estipularem ali o que elas bem entendem para a sua vida, sobretudo aqui para a nossa prática em relação às questões familiares, tá? Mas é nítido que a gente precisa dar tempo ao tempo. Ou seja, a gente precisa ver como que as coisas vão acabar seguindo aí em relação à solenidade, em relação a outros aspectos, mas hoje nós temos algumas posições de que, de fato, é difícil da gente diferenciar o que é união estável, o que é casamento, mas a gente vai tentar fazer isso aqui com vocês, beleza? Então, o primeiro foi o aspecto constitucional, e a gente passa, portanto,
aspecto infraconstitucional com o nosso Código Civil, né? A gente está no direito civil não se resume ao Código Civil, mas o Código Civil é o nosso GPS. Então, a gente é orientado por ele. Então, o Código Civil de 2002 traz um capítulo próprio relativo à união estável, lá nos artigos 1723 até o artigo 1727, perfeito? E o artigo 1694 consagra ali o direito aos alimentos aos companheiros. Então, lembre-se, o nosso código, a gente estudou na aula há pouco tempo, né? Fazendo remissão a esse artigo 1694, e esse artigo 694 também é aplicado aqui para união estável. E a questão do 1790 pode riscar aí do Código Civil de vocês, porque ele está declarado inconstitucional. Dissolução, reconhecimento da união estável, onde será feita? Vara da família, perfeito? Vara da família, sem grandes dificuldades. Importante falar de direito real de habitação sobre o imóvel do casal como direito sucessório do companheiro. Gente, pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso, não. Muita gente sabe disso. Não sei se todos aqui da sala sabem, mas por isso que a gente precisa destacar isso daqui. Seguinte, se João e Maria, casados, têm uma residência e João morre, Maria tem um chamado direito, que é um direito real de habitação. O que é isso? Enquanto Maria estiver viva, os herdeiros de João não podem, por exemplo, entrar com uma ação pedindo aluguel para ela. Isso daqui é muito legal, viu? Não pode entrar com uma ação pleiteando aluguel contra ela. Não pode exigir, por exemplo, um despejo. Não pode exigir uma alienação, uma adjudicação, uma alienação judicial para que se faça ali uma venda em asta pública. Não pode. O que é isso? Se a única propriedade do casal é esta propriedade, que é direito dos herdeiros, essa propriedade será, existirá um direito que será preservado para esta cônjuge sobrevivente, que é o direito real de habitação. Ou seja, ela tem o direito de morar dentro dessa casa sem qualquer ônus até o seu falecimento. Só que tem que ser um imóvel. Perfeito? É um único imóvel. Tem 2 imóveis? Já começa a problematizar a questão. Então, se vocês pegarem um inventário e tiver lá uma cônjuge sobrevivente, uma companheira sobrevivente, eu estou com um caso de companheira sobrevivente, mas eu estou pelos filhos, tem direito real de habitação. Então não adianta. Então, enquanto a pessoa estiver lá viva, não constitui um outro patrimônio, nada disso, ela não tem nenhum ônus quanto a este imóvel, perfeito? É nítido que ela precisa preservar, ela não pode avacalhar com o negócio, enfim. Isso daí vocês já imaginam, tá? E aqui, bom saber, é isso daí. Então aqui nós temos também um entendimento majoritário na doutrina, eu concordo plenamente, tanto é que eu estou pelos filhos, o advogado não alegou isso, o advogado dela, mas é nítido que tem direito real de habitação, né? Então, eu até comentei isso com os filhos não são filhos dela, enfim, mas não faz sentido, né? É o único imóvel, deixa a senhora lá com a casa dela, e aí depois, quando da abertura da sucessão dela, aí eles ascendem como proprietários. É claro que eles já estão como proprietários, né? Mas não faz sentido, tá? Então, eu falo isso porque provavelmente o advogado da outra parte não está atento ao direito real de habitação, que seria a primeira coisa que eu alegaria dentro dessa refutação das primeiras declarações no inventário. Mas, cada caso é um caso, né? Beleza. O que é união estável, então? Está lá no código. Então, caput do 1723 fala que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e a mulher, configurada na convivência pública, no sentido, então, portanto, de uma convivência notória, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Ânimos familiares. Com familiares. Perfeito? União estável entre homem e mulher. Claramente, hoje a gente pode ali ter o mesmo gênero sem grandes dificuldades, tá? Configurada na convivência pública, ou seja, uma convivência pública e notória. A gente vai verificar se isso de fato prevalece. Contínua, será que precisa ser contínua? E duradoura, né? Será que precisa também ser duradoura? Estabelecida com o objetivo de constituição de família. Se eu tivesse um elemento para destacar aqui dentro desse conceito legal,
que é o conceito proveniente do 1723 caput, eu destacaria essa parte final. O objetivo de constituição de família. É isso que vai nos acompanhar a partir de agora, tá? Professor Pablo Stolze, Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, eu estava até com o livro deles aqui, a introdução de direito civil deles, eles apresentam ali os chamados elementos caracterizadores essenciais e os elementos caracterizadores que são os acidentais para a união estável. Então, os elementos essenciais, publicidade, continuidade, estabilidade e o objetivo de constituição de família. Ou seja, publicidade, algo notório, continuidade, algo que tem ali dentro de uma situação duradoura, estabilidade não pode ser ping-pong, né? Uma hora termina, uma hora volta, enfim. Ou pode, né? Por isso que a gente vai problematizar essas questões. E o objetivo de constituição de família. Isso daqui eu não consigo refutar. Como os elementos acidentais, tempo, ou seja, quanto que durou esse relacionamento, prole, ou seja, se teve filhos comuns ou não, e a coabitação, que é o nosso chamado mora uxório. Tem uma súmula lá do STF, uma súmula lá de 66, 76, que fala que para constituir união estável precisa ter um mora uxório. Mora uxório é coabitar sobre o mesmo teto. Pasmem. Eu tive um caso que a juíza colocou essa súmula, que é uma súmula extremamente superada. Pode procurar, eu não sei, assim, qual que é a dificuldade, às vezes, de entrar no Google e jogar lá para ver se essa súmula está existente ou não. Porque não necessariamente as súmulas são revogadas ali, cortadas, né? Até não, ela perde eficácia. Por exemplo, agora, eu não estou falando de súmula, estou falando de enunciado, que é da turma recursal, é uma coisa diferente, mas segue como norte doutrinário. Súmula também, dependendo do distinguish que é feito, pode também superar, enfim. Mas é igual, você tem ali as questões, só que o direito é fruto da sociedade. Se a sociedade evolui, o direito precisa evoluir também. Então, colocar uma súmula de 1966 que está totalmente superada, parece que deve ser um ato atentatório à dignidade da justiça, né? Então, voltando aqui, chega de desabafo. As expressões, o tribunal cortou isso daí, tá? As expressões pública, contínua, duradoura e objetivo de constituição de família são abertas e genéricas, ou seja, são conceitos que precisam ser preenchidos dentro do caso concreto, perfeito? Então, existe uma cláusula geral no artigo 1723 que coloca ali para nós algumas situações para que se caracterize a união estável. Alimentos, portanto, essenciais, caracterizadores essenciais, e os chamados elementos caracterizadores acidentais. Mas nós precisamos aqui observar algumas questões dentro de casos. E, gente, eu vou tocar aqui a aula até a gente conseguir terminar, porque senão vai ficar um negócio picado, não vai fazer muito sentido, não, tá? Vamos lá. Eu sei que a gente tem um prazo aí até 10 e pouco, eu nunca chego até 10 e pouco, mas vamos lá que a gente precisa entregar essa aula hoje, tá? Então, a gente vai afirmar que dentro dessa cláusula geral de constituição da união estável, a gente precisa configurar dentro do caso concreto. Mas a gente precisa observar alguns critérios, alguns aspectos. Olha aqui, isso aqui é tudo análise jurisprudencial, tá? Ó. Primeiro, a lei não exige prazo mínimo para sua constituição, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto. Então, não estabelece um prazo mínimo. 3 anos vai caracterizar a união estável, 5 anos vai caracterizar a união estável. Por isso que é o terror do advogado esse negócio também, né? Quer dizer, se a parte quiser fazer, e aí depois eu vou ensinar quando eu começar a meter o pau no contrato de namoro, é uma questão assim que é complicada. Então, por exemplo, eu lembro do professor Ricardo Calderon, que uma vez o Ricardo Calderon, atleticano, gente boíssima, ele falou o seguinte, que tem cliente meu, que por exemplo, é empresário e tal, e ele tá lá e tá namorando. Aí ele fala assim, doutor, já é união estável? Daí ele fala assim, não, por enquanto não é, mas volta daqui 6 meses. Aí volta daqui 6 meses. Doutor, e agora? É união estável? Daí ele fala, não, ainda não é, volta daqui 6 meses. Por quê, gente? A gente não tem aqui um prazo estabelecido pela lei, 5 anos é suficiente para caracterizar a união estável. Não tem isso, né? Eu fiz agora um reconhecimento de união estável no cartório, que eles estavam dentro de união estável há mais de 40 anos, né? Só que é importante fazer isso para efeitos sucessórios. Por quê? Vamos imaginar, ele faleceu. Se a união estável não está reconhecida,
Quem são os herdeiros necessários? Sem o reconhecimento da união estável, como eles não têm filho dentro desse caso concreto, os pais são falecidos, nós chamaremos ali os colaterais, ou seja, os irmãos. É nítido que é possível o reconhecimento de união estável pós-morte, ou seja, essa pessoa vai entrar com o reconhecimento da união estável posterior ao falecimento deste indivíduo. Beleza, tranquilo. Só que olha a dor de cabeça que tem que fazer isso, né? Então, o que foi recomendado? Eu estava fazendo uma outra situação para o irmão dela, falei, meu, faça-lhe o reconhecimento dessa união estável, e eles fizeram, né? Então, depois de 30 anos, eles fizeram esse reconhecimento da união estável com um contrato de convivência para a comunhão universal, tá? Segundo aspecto, não há exigência de prole comum, ou seja, não precisa ter filhos para se caracterizar uma união estável. Terceiro, não se exige que os companheiros ou conviventes vivam sob o mesmo teto. Aqui a súmula 382 do STF, que colocava a necessidade de mora uxore como elemento caracterizador para a constituição da união estável. Vai tratar do concubinato, né? E que também era aplicado à união estável. Hoje, só um ponto, gente, é sempre bom relembrar isso. Pô, mas professor, aqui que o STF está julgando esse negócio de união estável, que na época, né, a época dos fatos era concubinato, que o STF julgava questões infraconstitucionais, tá? STJ, pô, isso daqui é tranquilo. Não, tá? Aqui, ó, aqui eu coloco, a jurisprudência atual continua aplicando essa súmula, STJ, mas nós temos aqui a coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável. Então, essa premissa 2 da edição 50 da jurisprudência em tese, que é um negócio mais moderno, por isso que eu olhei assim meu slide e falei, porra, mas o que eu estou escrevendo aqui? Porque esse negócio aqui é de 2008, e a jurisprudência em tese aqui é mais recente. Então, hoje, não precisa mais de mora uxório para se caracterizar a união estável. Então, não precisa coabitar sob o mesmo teto. Então, se João mora num apartamento e Maria mora em outro apartamento, isso não é o elemento que vai afastar a união estável, tá? Pode ser que haja uma união estável, sendo que A mora em um lugar e B mora em outro lugar. Perfeito? Não há qualquer também requisito formal obrigatório para que a união estável reste configurada, como, por exemplo, a necessidade ali de uma elaboração de uma escritura pública entre as partes ou de uma decisão judicial de reconhecimento. Só dando uma olhada aqui no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que fala o seguinte, ó. Não constitui requisito legal para concessão de pensão por morte a companheira que a união estável seja declarada judicialmente, mesmo que vigente formalmente o casamento, de modo que não é dado à administração pública negar o benefício com base nesse fundamento. Então aqui é aquela famosa pensão por morte que não precisa de uma escritura pública reconhecendo essa união estável e também não precisa de uma decisão judicial. Então, em determinados casos envolvendo ali algumas situações, seguro, algo nesse sentido, não precisa de uma decisão ali para que tenha a caracterização da união estável, tá? Para efeitos de dissolução é uma outra coisa, para efeitos também de inventário também aí precisa, né? Mas dentro de algumas questões não é preciso o cumprimento de requisito formal obrigatório, perfeito? Ponto importante, artigo 1521 do Código Civil, os nossos impedimentos matrimoniais. Será que os impedimentos matrimoniais também são aplicados aqui para a união estável? Sim, perfeito? Só que o Código Civil de 2002, ele passou a admitir que a pessoa casada, desde que separada de fato ou separada judicialmente, constitua uma união estável, perfeito? Então, a questão dos impedimentos matrimoniais é perfeitamente aplicado, com aquela exceção referente àquela pessoa que está separada de fato, que não pode se casar. Aquilo lá, de fato, ela não pode se casar. Ela pode se casar somente a partir do momento que ela se divorciar, beleza? Mas aqui, para a união estável, sem problemas, ela pode constituir união estável sem grandes dificuldades, beleza? Aqui algumas jurisprudências. Então, aqui, ó, a existência de casamento válido não basta o reconhecimento da união estável, desde que haja separação de fato ou judicial entre os casados. Então, basta que haja separação judicial ou ali a separação de fato, beleza?
Além disso, ainda que concerne a caracterização da união estável, 1723, parágrafo 2º do Código Civil, causas suspensivas do casamento, né? Não impedem a caracterização da união estável. Então, nós temos aqui, ó, como decorrência lógica, que as causas suspensivas do casamento não impõem o regime da separação obrigatória de bens à união estável. Mas, na verdade, todavia, entretanto, STJ tem entendido pela aplicação das causas suspensivas à união estável, diante da suposta equiparação da união estável ao casamento. Então, gente, hoje, causas impeditivas aplica aqui para a união estável? Aplica, tá? Com exceção aquela lá que não pode casar, porque aqui na união estável isso acaba não sendo aplicado, tá? Causa suspensiva. Via de regra, não seriam aplicadas aqui para a nossa união estável, mas a partir do momento da equiparação, cada vez mais da união estável com o casamento, tem visto, sim, a imposição do regime da separação obrigatória. Gente, isso daqui é muito importante, pelo amor de Deus. Então, vamos imaginar, aconteceu uma união estável, começou com uma idade a partir de 70 anos de idade. STJ hoje tem entendido que vai se aplicar o regime da separação obrigatória. Tá? Então, esse daqui é um posicionamento que tem vindo aí cada vez mais aparecendo para nós. Perfeito? Então é isso. Até que não foi tão dolorido assim, né? Meio confuso, né? Mas... Porque, vamos lá. Não, diga assim, os pontos são... Às vezes você lê e não consegue entender direito. Eu li a aula antes e tinha algumas dúvidas, mas tudo bem, entendi depois. Mas assim, no primeiro momento você fica meio... Vale, não vale, o que é, o que não é, mas é tranquilo. O que, na verdade, é o seguinte, que diminuiu muito o número de casamento, e alguns pensam em fazer dessa situação um contraponto, na verdade, né? Talvez moralmente, ou sei lá, dono de cartório, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito mais prática a união estável hoje, né, para a população do que outra coisa. Se agora, se existe casamento que tem regra, lógico que tem que ser diferente a união estável. Sim. É isso. A questão da confusão em relação ao PowerPoint, na verdade, é uma questão que eu acabo colocando para facilitar para vocês. Eu não gosto, eu tenho dificuldade, essa questão de ficar passando, tudo. Então, assim, eu acabo colocando para facilitar aí a compreensão. Se está complicado... Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não. Diz assim do contexto mesmo, de diversificação de tendências, dos próprios legisladores têm algum ponto que não são evidentes, né, no mesmo sentido. Mas não estou dizendo do PowerPoint, não. Tranquilo. Não, porque assim, Nelson, é uma situação que é extremamente complicada, porque o concubinato era muito mal visto. Então, por exemplo, tinha até questões de punição, a gente vai ver o concubinato na aula que vem, e diferenciá-lo em relação à união estável. Mas, até hoje, nós temos algumas questões que acaba tendo por exemplo, o que acaba constituindo a união estável? Eu vou falar para você, hoje, não importa, por exemplo, no caso do Gugu, o caso do Gugu é muito, muito interessante. Por quê? Eles tiveram, acho que, 2 filhos, tinha um documento que chamava termo de criação dos filhos, algo nesse sentido, que, em tese, seria algo para falar que não existia uma união estável, mas eles tiveram um relacionamento público de 30 anos, que eles eram vistos ali como, entre aspas, né, marido e mulher, tiveram uma prole comum, etc, e hoje está sendo judicializada para ver se era uma união estável ou não. É claro que, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que vai ser difícil ter sentença nesse caso, ter jurisprudência, tudo. Seria uma maravilha para nós. Mas, no meu ponto de vista, é nítido que existe uma união estável dentro desse caso, tá? Igual, contrato de namoro. Estabeleceu o contrato de namoro. Eu queria falar na aula que vem um pouco do contrato de namoro, para não estender muito a aula. Mas, assim, tem muito advogado que faz contrato de namoro hoje. O que é o contrato de namoro? Opa, a gente está no namoro e não estamos numa união estável. É válido esse contrato? Claro que não. Se a partir do momento que se ficar reconhecido uma união estável, afasta esse contrato. É igual, por exemplo, vai lá, assim, fazendo uma analogia muito, muito errada, mas assim, tem uma relação trabalhista, tem um vínculo de emprego. Aí, mas vamos fazer aqui um termo,
porque com esse termo aqui não entra no Justiça do Trabalho. Se ficar reconhecido vínculo empregatício, acabou, não tem discussão. Na união estável também. Então, assim, professor, mas e aí, o que faz? Não quero comunicar os meus bens com a minha companheira dentro da união estável. Existe solução? Claro que existe. Faça o reconhecimento dessa dissolução num cartório e faça, ao mesmo tempo, um contrato de convivência, que é igual a um pacto antinupcial, que vai estabelecer o regime de bens da separação obrigatória. Desculpa, da separação convencional. E é isso, acabou. Então, assim, professor, o que é e o que caracteriza união estável no ponto de vista sua, né? Objetivo de constituir família. Intuito familiar. Não precisa ter filhos, não precisa morar sob o mesmo teto, não precisa ser uma relação pública, não precisa ser uma relação duradoura. O que precisa é ter intenção de constituir família. E provar isso no plano prático. É difícil provar isso no plano prático? Depende. Às vezes não necessariamente. Hoje faz ata notarial de conversa do WhatsApp e vai para o pau. Então, assim, são algumas situações, né? São questões que acabam indo e voltando. Essa questão das causas suspensivas é extremamente complicada mesmo, porque, assim, tem pontos ali que falava que não aplicava, a própria legislação fala que não aplica, só que a doutrina vem, a jurisprudência fala e diz que aplica. Então, assim, é uma série de situações que, de fato, geram uma confusão, mas não quero que vocês se confundam no slide, não quero que vocês se confundam nas minhas explicações, por isso que eu peço para que sempre, que se tiver alguma dúvida, perguntem, a gente tem que esclarecer, vocês não podem ter dúvida nenhuma em relação à matéria, e, sei lá, se tiver caso, se tiver experiência, que vivenciou aí, traga aí para nós trocar uma ideia também. Beleza, Nelson? Tranquilo, não, é bem colocado, assim, é importante a gente saber o mundo que nós estamos pisando também, e toda essa